da terceira série, tudo bem com vocês? Mais uma aula do Aula Paraná de Biologia comigo, professora Fran. O que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai começar a estudar genética. Mas para a gente começar a genética, a gente tem que ainda retomar alguns conceitos das séries anteriores que são fundamentais para o entendimento da matéria daqui para frente. Então, na aula de hoje, os objetivos são quais? Compreender a importância dos processos de divisão celular para os seres vivos e ainda conhecer o processo de mitose. Primeiro, vamos começar com essas perguntinhas básicas aqui que você já deve ter feito para você mesmo. Tenho quase certeza que você sabe responder também. Todo mundo já deve ter se machucado, se queimado, se ferido de alguma forma. Como que a pele se regenera depois disso? Ainda, como é que acontece para o corpo dos organismos crescer? Ou então, como é que os gametas são produzidos? Então, são perguntas que, geralmente, quando a gente é criança, a gente faz bastante e que é muito fácil de responder. Todas essas perguntas têm a mesma resposta, através dos processos de divisão celular. Então, divisão celular é essencial para um monte de função do nosso organismo, do nosso corpo. Então, aqui, gente, olha só que bacana esse slide. Está mostrando 2 GIFs aí e está perguntando assim para você, dividir para multiplicar? É exatamente isso que acontece com a biologia. As células têm que se dividir para conseguirem se multiplicar. Olha só que bacana esse processo, né? Então, a divisão celular está dizendo aqui para vocês que é um processo que apresenta diversas funções nos organismos. A gente pode resumir em 3 principais. Originar um novo indivíduo, então reprodução, renovar células e ainda produzir gametas. Então, tudo isso é essencial para a vida, né? Vamos para o nosso primeiro quiz, para ver se você lembra desse conteúdo? Olha só. Qual das alternativas abaixo relaciona corretamente o tipo de divisão celular com a sua função? Letra A. Meiose serve para crescimento de tecidos? Letra B. Meiose também serve para regeneração celular? Letra C. Mitose serve para reprodução assexuada? Ou letra D. A mitose serve para produção de gametas? Gente, esse conceito de para que serve a mitose, para que serve a meiose é essencial. Então, se você não lembra, é uma ótima oportunidade de você fixar isso na sua cabeça e não pode esquecer mais, tudo bem? Então, a resposta correta está aqui, gente. Mitose serve para reprodução assexuada. Vamos ver por que o resto está errado. Meiose. Meiose, o nome já está dizendo, gente, vai dividir o número de cromossomos pela metade. Então, não pode ser para regenerar células, tecidos, para crescimento, né? Porque não pode crescer um tecido com a metade do número de cromossomos. Mitose serve para reprodução, professora? Sim, no caso da reprodução assexuada, porque lembra que nesse tipo de reprodução a gente está produzindo clones? Então vamos lembrar lá da bactéria, ela está ali no meio que tem alimento suficiente para ela, que tem tudo que ela quer para sobreviver. Então ela começa a aumentar de tamanho e simplesmente divide no meio. Pronto, ela reproduziu. É um tipo de reprodução assexuada.
tá? Já o caso aqui não pode ser a produção de gametas, porque na produção de gametas, aí sim, tem que dividir o número de cromossomos pela metade. Então, seria a mitose, tudo bem? Então, aqui é a nossa resposta. Então, aqui está mostrando os dois tipos de divisão celular que a gente tem, a meiose e a mitose. Olha só que elas têm várias semelhanças, mas elas também têm coisas diferentes. Então, esse slide está mostrando para a gente, ó, na mitose, a gente tem uma célula-mãe 2N. O que é isso? É uma célula diploide. Significa que ela tem o total de cromossomos da espécie. E ela forma duas novas células iguais. Ela está formando clones. Então, o processo da mitose está formando clones, serve para regeneração, para crescimento, para reprodução assexuada. Já a meiose, a partir de uma célula-mãe diploide, 2N, a gente vai formar 4 células haploides, ou seja, com a metade do número de cromossomos. Para que serve isso? No nosso caso, para a produção de gametas, mas pode ser também para a produção de esporos, tudo bem? No nosso caso, então, gametas. A gente vai falar agora nessa aula sobre mitose, né? O primeiro tipo de divisão celular. Então, mitose, você já sabe para que ela serve. Crescimento, regeneração, cicatrização e reprodução assexuada. Aqui está mostrando esse processo, né? Bem bonitinho acontecendo ali. Então, células filhas são iguais às células mãe. E isso está formando, então, clones. Então, aqui dizendo para que serve também. Olha só como é que está ocorrendo, né? Esse GIF está mostrando esse processo, como que ocorre. Então, a mitose é um tipo de divisão equacional e mantém o número de cromossomos. Né? Básico, está formando clones, tem que manter igual. Para chegar no processo de mitose, a gente tem que lembrar um pouco sobre o ciclo celular. O que é o ciclo celular? É o ciclo de vida de uma célula. A célula, então, tem um ciclo. Ela tem uma fase que ela está sendo célula, está cumprindo as funções dela dentro do organismo, e tem uma fase que ela vai dividir. Então, isso a gente chama de ciclo celular. E ele é dividido em algumas etapas. Olha só, quais são essas etapas? Aqui em roxinho, para vocês, está a intérfase. E aqui em azul está a fase propriamente dita da mitose, o tipo de divisão celular que a gente está vendo hoje. Muitos professores, às vezes, comentam que a intérfase é como se a célula estivesse na fase de descanso. Mas não é bem assim. Na fase de intérfase tem um metabolismo alto ali. A célula está sendo célula, está cumprindo a função dela no organismo. Né? Então, a célula da pele está cumprindo a função dela de célula de pele. Do fígado, cumprindo a função dela de célula de fígado. Quando ela vai se dividir, ela para um pouco para poder duplicar o número de cromossomos e produzir novas células. Então, ela não está descansando nunca, na verdade, se a gente for pensar, né? A fase de intérfase, então, é dividida em 3 etapas. G1, S e G2. Na fase de G1, ela está crescendo. Na fase S, ela duplica o seu DNA. Então, essa parte é bem importante. A fase S é a fase de síntese, duplicação de DNA. Na fase G2, ela começa a duplicar as organelas, se preparando, então, para dividir propriamente dito. Aí ela chega aqui na fase de divisão celular da mitose. Aí tem a prófase, tem a metáfase, a anáfase, telófase e ainda ali, por último, a citocinese. Tá? Então, em intérfase, a célula está funcionando e está preparando para dividir. E na mitose, a célula está dividindo propriamente dito. Exercício, então, para ver se você lembra de volta esse conteúdo. Em organismos unicelulares, divisão por mitose significa o quê? Letra A, crescimento. Letra B, regeneração. Letra C, recombinação. Letra D, reprodução. Ou letra E, gametogênese.
célula, um organismo unicelular, tem uma célula só. Então, ele vai crescer, produzir novas células? Para crescer, não, porque ele só tem uma célula. Né? O que mais? Ele vai produzir gameta? Você já viu falar em bactéria produzindo gameta? Também não produz gameta, então não pode ser gametogênese. A resposta aqui está na reprodução, gente. A gente falou bastante disso, né? Na reprodução assexuada. Tudo bem? Primeira fase, então, da mitose. A gente chama de prófase. O que ocorre de importante na prófase? Primeiro, a membrana nuclear, que a gente também chama de carioteca, ela se desfaz. Então, o núcleo se desfaz ali, aquela membrana que está separando o núcleo do citoplasma, ela se desfaz. Acontece a formação do fuso mitótico, que vocês estão vendo ali no GIF, né, que vai puxar esses cromossomos para o centro da célula depois. E ainda começa a condensação dos cromossomos. Então, os cromossomos que eles estavam ali em forma de cromatina, mais solta no citoplasma, no núcleo, eles começam então a condensar para ficar naquele formato bonitinho que a gente vê dos cromossomos em formato de X, tá? Então, até aqui eles não tinham esse formato ainda. Aí vai para a segunda fase. Então, depois da prófase, a gente vai para a metáfase. A metáfase é a fase mais bonitinha de ver células no microscópio. Então, é a fase em que os cromossomos eles ficam no centro da célula, né, um embaixo do outro, bem bonitinhos ali em formato de X. Tá? Então, essa fase é a fase que a gente consegue ver os cromossomos no microscópio. As outras fases a gente não consegue ver dessa forma, tá? Então, máximo grau de espiralização dos cromossomos. Então, eles estão na condensação máxima que eles podem atingir. E formam essa placa equatorial ou placa metafásica, que é esse conjunto dos cromossomos no centro da célula. Então, metáfase, que é a segunda fase, formação da placa equatorial e máximo grau de condensação, espiralização desses cromossomos. Aí vai para a nossa terceira etapa, que é a anáfase. Na anáfase, esses cromossomos, então, que estão no centro da célula, eles começam a migrar para os polos. Então, isso vai acontecendo porque o fuso, ele vai diminuindo, o fuso mitótico, ele vai diminuindo de tamanho e vai puxando os cromossomos. Nessa puxada que ele dá para os cromossomos, ele parte o cromossomo no meio. Então, ele puxa uma cromátide irmã para um lado, uma cromátide irmã para o outro. Então, já não está mais em formato de X o cromossomo, porque desfez, né, separou as cromátides irmãs. Então, fuso mitótico diminui e cromossomos homólogos ali são separados, né? Continuando aqui, gente, vai para a última fase, telófase. Na telófase acontece uma descondensação dos cromossomos. Então, eles voltam a ficar naquela fase que estão pouco condensados, pouco espiralizados, tá? Vai refazer a nossa membrana nuclear para formar novamente um núcleo. E, por último, ali ainda tem uma subfase que a gente chama de citocinese, que é o quê? A separação do citoplasma, tá? Então, a citocinese não é uma fase à parte, ela é uma parte da telófase, tá? Que separa o citoplasma dessa célula. Nosso quiz, mais um aqui. Qual das alternativas a seguir representa a sequência correta das fases da mitose? Letra A, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Letra B, metáfase, prófase, anáfase e telófase. Letra C, intérfase, telófase, prófase e metáfase. Ou letra D, citocinese, telófase, metáfase e anáfase. Nossa, professora, é tudo muito parecido. Tem que saber a sequência? Tem que. Então, olhe com cuidado e tente lembrar qual que é a sequência correta das fases.
conseguiu lembrar a sequência correta, gente? Vamos lá? Qual que é? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Ai, professora, mas é ruim de lembrar. Né? É uma decoreba, você tem que lembrar disso. Mas tem um macete para ajudar vocês, que é o prometo a Ana telefonar. Né? Você lembrando dessa frase, ó, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Então lembra da frase do prometo a Ana telefonar e fica mais fácil de você lembrar qual é a sequência correta. Até porque essa sequência também é importante para o outro tipo de divisão celular, né? A meiose. Então também vai repetir essas etapas, então você tem que saber. Gente, só corrigindo uma informação aqui, a professora, olhando aqui os slides, vendo, tem uma informação que está errada num dos slides anteriores, tá? Aqui no processo de mitose, lá na fase da anáfase, ocorre uma separação das cromátides irmãs. E no slide estava escrito cromossomos homólogos, mas eu vou arrumar e para vocês vai aparecer bem certinho lá depois, tá? Então, importante lembrar, anáfase da mitose ocorre separação das cromátides irmãs, tudo bem? Então, vamos dar sequência aqui, gente. Mais um exercício para ver se você compreendeu direitinho. O ciclo celular envolve a intérfase e as divisões celulares, que podem ser mitose ou meiose. A meiose é um tipo de divisão celular que originará 4 células com o número de cromossomos reduzido pela metade. Com base no texto e em seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que, letra A, na anáfase 1, cada cromossomo de um par de cromossomos homólogos é puxado para um dos polos da célula? Letra B, na telófase 1, os cromossomos são separados em 2 lotes, sofrem duplicação no material genético e as membranas nucleares se reorganizam? Letra C. Quiasmas são as permutas que ocorrem entre cromátides irmãs que permitem a variedade de gametas? Letra D. A intérfase é um período em que ocorre apenas a duplicação do material genético? Ou letra E. O crossing over ocorre em todos os cromossomos não homólogos? aí, gente, muito difícil? Eu sei que essa parte da matéria é complicadinha. Ah, professora, você está perguntando da meiose, mas a gente nessa aula falou da mitose. Para a gente já ir adiantando um pouco do conteúdo da próxima aula, para ver se você lembra, se você consegue relacionar. Então, na aula de hoje, a gente apresentou as fases da mitose.
Mas as fases da meiose, elas se repetem aqui também. Vamos ver se você conseguiu relacionar corretamente? Olha o que está perguntando aqui. Ó. Com base no texto e em seus conhecimentos, sobre o assunto é correto afirmar que, letra A, na anáfase 1, cada cromossomo de um par de cromossomos homólogo é puxado para os polos da célula? É verdadeiro isso, gente. Essa é uma das principais diferenças quando a gente vai comparar as fases da meiose e da mitose. Na mitose, eu até corrigi para vocês, o que ocorre é a separação das cromátides irmãs na anáfase. Já na meiose, na anáfase 1, ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Tá? Então, essa é uma diferença importante. Na mitose, a gente só tem separação de cromátides irmãs. Na meiose, a gente vai ter, num primeiro momento, a separação dos cromossomos homólogos. Tudo bem? Eu sei que é complicadinho, mas a gente vai dar conta, vocês vão ver. Olha só essa reportagem. Vamos ler junto aqui? Câncer, do início ao diagnóstico. Ele está adormecido em nossos genes, mas pode acordar a qualquer momento. O câncer não é um inimigo estranho. Era uma vez um óvulo e um espermatozoide. Numa quente tarde de verão ou numa noite fria de inverno, não importa. Eles se encontraram, se fundiram e se dividiram rapidamente até virarem um bebê rechonchudo e a cara da mamãe, você. São trilhões de células vivas que crescem e se dividem para criar novas células e morrer de forma ordenada. É aqui que mora o perigo. A cada divisão, crescem as chances de algo dar errado. Uma mutação no DNA, por exemplo. Essas mutações não são sempre vilãs. Elas foram responsáveis por transformar as amebas que povoavam os imensos dinossauros. E até nós. O tempo todo elas acontecem e o tempo todo são descartadas pelo nosso organismo. Até que algo dá errado. A célula modificada geneticamente engana nossas defesas e se multiplica, e que podem disparar o processo de câncer. Então, olha só, essa reportagem é legal porque ela comenta ali de dois tipos de divisão celulares, né? Ela começa lá falando do óvulo de espermatozoide, que é formado através da meiose, e fala também das células do nosso corpo, que se dividem por mitose. E comenta aqui sobre o câncer. Então, o câncer, essas células, elas começam a se dividir de forma descontrolada. Sofreu ali um conjunto de células, sofreu uma mutação, começa a sofrer uma divisão descontrolada, engana o nosso sistema de defesa aqui e acaba gerando um tumor maligno que a gente chama de câncer. Então, o câncer está relacionado ao processo de divisão celular chamado mitose. Tudo bem? Então, aqui é importante para a gente ver que está relacionado com o nosso dia a dia esse conteúdo também, né? Às vezes não fala com as mesmas palavras que o professor te passou na aula, mas está relacionado em muito ao nosso dia a dia, os processos de divisão celulares. Então, na aula de hoje, o que a gente viu? A gente falou sobre mitose, falou sobre a importância delas e explicou cada etapa. Então, eu espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado e espero você na próxima aula. Até lá!